deploy. Essa imagenzinha que eu coloquei aqui no deploy, ela casa para mim muito com a primeira coisa que eu vi na minha vida de antipadrão de deploy. E o que é antipadrão? Antipadrão é uma coisa que a princípio parece legal, uma prática, né? Que a princípio parece legal, mas conforme você vai ganhando mais conhecimento, você vai vendo que isso tá mais te ferrando do que te ajudando. Por que que essa janelinha aqui é significativa para mim quanto ao antipadrão de deploy? Porque esse era o tempo em que eu fazia deploy manual. O que é deploy manual? Desenvolvemos todas as funcionalidades que a gente quer entregar. Beleza. Vamos entregar? Vamos. Qual que era o processo para entrega? Alguma pessoa que desenvolvia o software ali compilava no próprio computador, dava o build ali, aí pegava a pastinha gerada com os arquivos binários compilados, criava um ponto zip a partir dela, subia, fazia upload desse ponto zip em algum servidorzinho e ligava para o Cláudio. Fala, Cláudio, tá pronto, pode pegar. Aí o Cláudio ia lá e pegava, baixava o zip lá do servidor, entrava na janelinha dos serviços do Windows, parava o nosso serviço, ó, clicava no stop aqui, tá vendo stop? O Cláudio clicava no stop aqui do nosso serviço, aí pegava o ponto zip, dava Ctrl C, aí ia lá na pasta do nosso produto lá no servidor e dava Ctrl V, aí depois voltava e tentava subir o serviço de novo. Era esse o processo. Eu tô chamando de Cláudio, mas não era o Cláudio, era o Diego. Aliás, saudades do Diego. Hoje o Diego tá trabalhando na B3. é, E o Diego passou por todo esse processo de sair desse antipadrão com a gente. Por que que eu falei, Cláudio? Porque esse antipadrão de uma pessoa abrindo o servidor na mão, copiando de um ponto zip, parando o serviço e dando Ctrl V, é o exato oposto do que a gente chama de cloud, né? Computação na nuvem, né? Então esse exato oposto eu gosto de chamar de uma forma bem humana, ao invés de Cláudio, né? Por quê? Porque é o Cláudio que vai lá e faz todo o processo que deveria ser automatizado na cloud, né? Então a gente deixa para o Cláudio ao invés da cloud. Mas tirando essa piadinha ruim, o ponto principal é que esse deploy manual, é, ele depende muito do humano. E o humano está muito suscetível a erro. Então a chance de dar merda é muito grande. Não é porque o Diego é ruim, não é porque o nosso time é ruim, é porque, cara, a gente só tá cansado no dia, sabe? E ponto. Então, o que o Jess Humble e o Dave Farley trazem aqui, em cima dessa minha história real, é que um ser humano, ele devia ter só duas tarefas dentro do processo de deploy. Escolher qual que é a versão que ele vai botar. Ah, eu quero essa ou aquela, né? Escolher o ambiente e apertar. Vai, voa, né? Nada tartaruga, né? Vai lá. Então, escolher versão e ambiente, apertar o botão de deploy. Essa devia ser a função do Diego. Óbvio, além de configurar tudo, toda a automação para isso ser possível. E eu gosto muito desse caso, porque ele é significativo para mim, porque foi a partir desses deploys manuais que o diretor dessa instituição começou a não comprar mais o risco da gente colocar muita coisa em produção de uma vez. E ele falou, é, cara, eu não quero mais fazer entrega, quero fazer entrega uma vez a cada 6 meses agora. E é isso. E eu fiquei em choque, porque eu já tinha essa noção de que, cara, tem que ser entrega frequente. Assim, eu não quero virar à noite tentando resolver com o Diego no telefone por que que a coisa não tá funcionando. Principalmente se eu fiz essa coisa há 5 meses atrás, que eu nem lembro o que que é, na mudança de versão. Então, quando esse diretor pediu pra gente parar de entregar frequentemente e entregar semestralmente, eu comecei a pesquisar sobre como automatizar isso. E aí, quando eu pesquisei sobre como automatizar isso, a primeira resposta que eu achei foi: precisa ter teste. Se não tiver teste, você não vai conseguir garantir que o que devia estar funcionando continua a funcionar. Por isso que a gente começa esse nosso curso falando sobre testes. É exatamente por isso. E aí, eu construí, junto com o meu time, junto com o Diego, a automação necessária para a gente sair desse deploy manual, certo?
E isso eu me orgulho bastante. Dentro desse processo de antipadrões, outro antipadrão que o Dave Farley e o Jess Humble trazem, que eu já vivi, não nesse cenário, tá? Nesse cenário de fazer deploy mais frequentemente. Mas eu já vivi outros cenários que é do tipo, vamos ficar aqui um ano desenvolvendo software, e aí no final a gente faz a famosa virada, né? A gente vira a chave, né? No final a gente faz, não tem um nome melhor que virada. Tombamento. Quando eu ouço o nome tombamento, eu já marco minha endoscopia, porque a úlcera ela vai atacar, a gastrite ela vai pegar pesado se eu tiver que lidar com tombamento, né? Tombamento, quem toma o tombo a gente sabe quem é, né? Ali, é quem está responsável por fazer o deploy depois de um ano desenvolvendo a plataforma, que vai ser tombada. É, então, isso daí, esse deploy em produção só no final, é um antipadrão que eu só vivi nos primeiros anos de carreira, e não demorou muito até eu perceber que era cagada forte. Os primeiros estudos que eu fiz sobre agilidade, mesmo sem entrar no aspecto de teste automatizado, de automação, nos aspectos técnicos, e aí na próxima aula eu vou falar mais sobre esses primeiros estudos e como eu fui chegando nesses aspectos mais técnicos, que é o mais relevante para o meu curso, mas os primeiros projetos estudando sobre métodos ágeis já foi o suficiente para eu falar, gente, não dá para deixar para entregar só daqui vários meses. Eu não vou entregar só na hora que for para produção. Eu preciso antecipar isso. Nem que seja no ambiente de homologação e depois a gente põe. Assim, produção só no final não rola, certo? Então esse é o segundo antipadrão que é importante vocês terem em mente. Terceiro antipadrão, você depender. Putz, beleza. Tenho aqui meu deploy sendo feito minimamente automatizado, mas tem uma configuração ou outra que o Diego vai ter que fazer na mão. Cagada. É uma cagada menor do que os outros dois anteriores, mas é uma cagada por quê? Porque qualquer errinho nessa configuração, e aí seres humanos estão sujeitos a erro, vai cagar sua produção inteira. E até você entender qual foi a configuração que deu ruim, vai demorar muito tempo. Então, todo o processo de configuração de ambientes, ele também tem que ser automatizado, certo? Felizmente, 2025, essas histórias que eu estou contando, essa é de deploy só em produção no final, eu estou falando de história de 2010. Essa é de deploy manual com o Diego, eu estou falando de 2012. 2015 a gente já estava com o deploy automatizado, é, sem alterar configurações na unha, foi 2016, assim, que a gente conseguiu chegar. 2025, gente, o que já tem de ferramenta para isso não ser um empecilho técnico, não está escrito, sabe? O cenário já é completamente outro. Aqui a gente tem algumas ferramentas, então aqui a gente tem o Git, que é uma ferramenta, é a ferramenta de versionamento, assim, não existe outra ferramenta de versionamento que não seja o Git hoje em dia. No meu tempo tinha o Subversion, tinha o SearchSafe, tinha o TFS, tinha 500 ferramentas de versionamento. Hoje o Git domina o mercado, tá? É Git, Git, ponto. Acabou. Acabou-se, não tem escolha. Não confundam Git com GitHub, tá? O GitHub é uma plataforma que faz uso do Git, mas ele é uma plataforma cuja principal função mesmo é guardar código. É um repositório de código, certo? Então você usa o GitHub para guardar código, assim como na aula passada o código que a gente usou para o nosso dojo estava guardado lá no GitHub, certo? Aí você tem o GitHub para isso, você tem o GitLab, aí você tem o Azure, né? Azure DevOps, aí você tem o Bitbucket, tem várias ferramentas, mas todas elas muito provavelmente usam o Git, né? Mesmo a Microsoft, que sempre foi muito de eu resolvo meus problemas aqui dentro de casa, né? Eu crio minhas ferramentas e todo mundo tem que usar. Mesmo a Microsoft se rendeu, usa o Git. Então, depois do TFS, que era concorrência ali, em algum momento eles falaram, não, vamos de Git mesmo. E aí o Azure DevOps, a plataforma Azure, ela lida com o Git direto, certo? Mas assim, tem muita ferramenta. O que eu tô dando de dica aqui antes da gente cair para a parte prática, para a gente começar a botar automação aqui de forma prática nesses minutos finais de aula. Não tenta trazer ferramenta nova que você descobriu que alguém indicou e que parece ser, nossa, super maneira. Isso vai criar resistência, porque a galera já está acostumada com o que usa. Mesmo que o que usa seja muito precário, seja muito manual e tal,
eu comecei, por exemplo, trocando o que a gente fazia manualmente, que era zipar os binários, dizipar lá no servidor, parar o serviço e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu fiz foi scriptar isso. Então eu escrevi um script que fazia isso. Como era o Windows Server, o script ele foi escrito em PowerShell. E ele escrevia o arquivo PowerShell. Falei com o Diego. Diego, rola rodar PowerShell? Ele rola. A gente viu ali como que rodava. E aí começou tanto o nosso time para empacotar quanto o Diego para implantar a usar PowerShell. Percebe? Eu não, o PowerShell não é nem uma ferramenta que eu trouxe. É só o que executa o script que eu trouxe foi. Vamos scriptar? Vamos, já reduziu em muito o nível. Aí, conforme a gente foi avançando e vendo aonde o script era frágil, aí a gente foi trazendo outras ferramentas. Então, a gente trouxe, por exemplo, o TeamCity. TeamCity, que é um TeamCity. É uma ferramenta da JetBrains, que é uma empresa que eu gosto bastante. O TeamCity, ele é uma ferramenta especializada nesse processo de deploy. Então, além do script que ele rodava por trás dos panos, ele mostrava pra gente graficamente para qual ambiente já foi, qual job rodou, qual não rodou, tipo, qual processo de implantação já rodou, quando rodou, guarda esses logs, o que que deu certo, o que que não deu, e tudo isso fica arquivado. O TeamCity foi muito legal. Agora, o TeamCity, ele ficava refém dos scripts, então ele era ruim de fazer configurações, porque eu tinha que fazer toda essa mudança de configurações manualmente ali em cada script que ia rodar ou depois de rodar o script. E aí a gente chegou numa ferramenta que chamava Octopus Deploy, também era bem legalzinha. E aí o TeamCity chamava o Octopus Deploy fazia tudo que era configuração. Esse era o nosso cenário, tá? Mas assim, use as ferramentas que forem mais propícias para o seu contexto. Se a galera já usa Azure, vai de Azure. Nossa, fala assim, eu amo Azure. Tatua Azure no braço e vai que vai de Azure, né? Ah, putz, lá no trampo é GitLab CI. Bora de GitLab CI. Ah, não, a galera aqui é mais do Gira junto com o Bitbucket e Bambu. Vai lá, Gira, Bitbucket, Bambu e vai o que tiver que ser, certo? Não gere resistência com ferramentas.